Alô, meus amigos do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André, estou de volta fazendo alguns vídeos a respeito da Covid-19 e do novo coronavírus. Então, se você tem dúvida sobre a possibilidade de ocorrer a reinfecção pelo SARS-CoV-2, fique ligado que até o final do vídeo eu vou te mostrar o que a ciência vem falando sobre esse assunto. Primeiro ponto que é importante de você lembrar sempre, que a Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é o novo coronavírus. Novo coronavírus porque esse vírus já existia na população, já tinha alguns casos associados a síndrome respiratórias, mas ele sofreu uma mutação, portanto é um novo vírus, e que acabou infectando a espécie humana, causando a Covid-19. Os primeiros casos em Wuhan, na China, no final aí do final de 2019, e depois essa doença foi se espalhando a nível global, caracterizando uma pandemia. Não é a única pandemia que a espécie humana foi acometida, e vocês sabem muito bem disso, mas chamou a atenção pela contemporaneidade. Acredito que muitos de vocês sequer imaginavam passar por uma situação como essa. No entanto, nós estamos nessa fase, entre aspas, final da pandemia, e é sempre importante a gente ter um pouco mais de informação para que a gente saiba lidar com a Covid-19. Um outro ponto que chama a atenção é o número de casos, especialmente aqui no Brasil. Mais de 3 milhões de casos confirmados, mais de 120 mil mortes. Percebam, mais de 3 milhões de casos confirmados. Não quer dizer que seja o número real. Muitas pessoas acabam sequer fazendo os testes positivos, fazendo os testes rápidos ou a PCR e acabam sendo enquadrados nos grupos das subnotificações, que trataram de repente a Covid-19 como um resfriado ou como uma crise alérgica, não evoluíram para um caso tão grave assim e não fizeram um teste. Então, consequentemente, esse número de pessoas que passaram por uma situação similar a essa simplesmente não entra nessa contabilização. Então, muitas pesquisas, muitos pesquisadores afirmam que o número efetivo de casos positivos no Brasil seja muito maior do que 3 milhões. Vale a pena ressaltar que, ao falar sobre essa doença, o que chama mais a atenção é justamente se há possibilidade de reinfecção ou não. No entanto, a gente vai fazer esse comentário. Antes de falar sobre reinfecção, é fundamental que você entenda que quando um vírus entra em contato com seu corpo, ele é considerado um elemento estranho, por isso chamado antígeno. Em resposta a esse antígeno, o nosso sistema imunológico vai ter algumas linhas de combate. Existe uma linha que envolve a produção, o desenvolvimento de células chamadas de linfócitos. Existem dois tipos de linfócitos, o T e o B, e as suas, obviamente, diferenciações. Existe um linfócito T que é chamado citotóxico. Ele é um assassino por natureza. Se uma célula engloba um vírus como o SARS-CoV-2, ele destrói a célula e o vírus. Essas células de defesa, assim como acontece também com o linfócito, são capazes de originar o que nós chamamos de célula da memória imunológica. Memória imunológica. A capacidade que o teu organismo tem de reconhecer aquele antígeno que já entrou em contato e assim promover uma resposta mais rápida. E aí que vem o grande problema, ou a grande solução. Estudos demonstraram que a diferença na manifestação da Covid-19 pode estar, sim, associada a uma exposição prévia ao coronavírus. O SARS-CoV-2 é o novo coronavírus. O coronavírus que antes existia, algumas pessoas podem ter entrado em contato com esse vírus e a sua linha de defesa formou células da memória imunológica que, ao entrar em contato com o novo coronavírus, já teriam uma resposta mais rápida a esse SARS-CoV-2. E, consequentemente, os sintomas dessas doenças poderiam ser mais brandos. Daí a justificativa, segundo algumas pesquisas, justamente para tentar explicar por que uma pessoa pode evoluir para um quadro grave e, infelizmente, indo a óbito, e porque outras pessoas simplesmente sequer têm noção que entraram em contato com o SARS-CoV-2 e com o novo coronavírus. Então, esse espectro, essa diferença na manifestação clínica pode estar, sim, associada à resposta baseada em linfócitos T.
Os linfócitos B são aqueles que vão produzir os anticorpos. Por que isso é importante? Porque quando você faz um teste rápido, existe o que nós chamamos de IgM, caso você esteja ainda com o vírus com possibilidade de transmissão, se der positivo, e o IgG, que é aquela exposição mais tardia. Muitas pessoas hoje, entre aspas, brincam com a ideia eu já sou IgG positivo para o SARS-CoV-2. Então significa dizer que, entre aspas, estaria imune. Mas alguns estudos lá na Coreia e em outros países tentam comprovar o processo de reinfecção. E mostraram casos concretos de reinfecção. No entanto, essa reinfecção, para alguns pesquisadores, ela já é inclusive esperada. Por quê? Não se sabe ainda se há possibilidade de produção desse IgG, se ela vai englobar a maioria dos vírus que farão parte da cepa, da linhagem diferenciada do SARS-CoV-2. Por que eu disse cepas diferenciadas? Porque esse vírus vai sofrer mutação. Então, o caso confirmado na Coreia de reinfecção pelo SARS-CoV-2 indicava que aquela pessoa entrou em contato com o novo coronavírus diferente do anterior, porque sofreu mutação. Então, essa reinfecção vai ser agora o maior problema, a maior discussão dentro da comunidade científica. Será que os anticorpos que a pessoa produziu serão suficientes para evitar a infecção por um novo coronavírus diferente do anterior, caso haja mutação? Levando em consideração que o novo coronavírus é um vírus de RNA, automaticamente ele tem maior suscetibilidade a essas infecções. E aí surge, talvez, veja, tudo numa possibilidade, a grande dificuldade de se desenvolver uma vacina. Porque quanto maior é a variabilidade genética de um vírus, maior é a dificuldade de se obter uma vacina que seja 100% eficiente. É claro que eu não estou aqui colocando a ideia, de que a gente, meu Deus do céu, não vai ter um retorno científico. Não é essa a minha intenção. Mas a minha intenção, do ponto de vista científico, é te demonstrar que se há altas taxas de mutações, há maior dificuldade de desenvolvimento de vacina. É claro que eu quero que haja vacina, é claro que eu quero que a população fique imunizada, é claro que a gente tem essa esperança como um todo, mas a gente precisa também tomar muito cuidado para não criar falsas expectativas e gerar enormes frustrações. Talvez a Covid-19 passe a funcionar para a população mundial como, por exemplo, gripe, resfriado, que são vírus com alta capacidade de mutação. Embora você tenha vacina todo ano para gripe, mas você consegue controlar determinadas cepas, não todos os vírus da gripe. E talvez isso aconteça relacionado com a Covid-19. É claro que eu espero que daqui a alguns meses eu possa estar falando sobre um vídeo que demonstra totalmente o contrário. A vacina foi descoberta, não há casos de reinfecção, mas nós não temos certeza até o presente momento. O que a gente tem a esperança é de que a vacina vai ser sim liberada a partir de 2021. Quem sabe o mês é difícil a gente definir. E esperamos sim que a possibilidade de reinfecção seja muito remota em casos específicos. Mas a justificativa de tudo isso que eu estou falando, eu te demonstrei aqui no vídeo. Se você gostou, espero que você se inscreva no meu canal e acompanhe mais vídeos sobre o tema. Além, é claro, caso você seja um aluno de pré-vestibular, se inscreva no meu canal, ative a notificação e conheça a minha plataforma www.bionline.com.br.